Na cidade do Porto, mais precisamente na Igreja do Mirante, na Praça Coronel Pacheco, a Igreja Metodista Portuguesa mantém um espaço de biblioteca e arquivo histórico que se constitui como um depósito vivo de mais 100 anos de história. Estando na cidade do Porto, visitámos o espaço e falámos com o Bispo José Cifredo, a quem começámos por perguntar acerca dos inícios desta preocupação com a formação e a preservação histórica. É uma biblioteca que tem feito parte da vida desta igreja já ao longo da sua existência e começou com a necessidade de se ter apoio para quem frequentava a igreja, também até frequentaram as escolas que nós tivemos aqui, e havia uma necessidade de haver disponibilidade de livros para as pessoas poderem ler, poderem fazer os seus estudos, poderem aumentar os seus conhecimentos. É claro que muitos destes livros são legados que a Igreja foi tendo, de pessoas ligadas à vida da Igreja que foram oferecendo. Há outras obras que foram compradas também para se poder abranger áreas que passavam essencialmente pela teologia, pela história da Igreja, pelo conhecimento sobre Deus, e também se comprou ao longo dos tempos algumas dessas obras. E procuramos manter esta biblioteca de modo a que ela fosse uma contribuição para quem inclusive gosta de dar atenção a textos muito antigos, como nós aqui podemos encontrar. Temos algumas raridades, só que com o passar do tempo ficou evidente que era preciso organizar bem a biblioteca, registar todos os livros, informatizar todo o processo de catalogação dos livros, para depois eles poderem vir a estar disponíveis de uma forma mais fácil. A singularidade de muitos dos materiais, livros e publicações passíveis de serem consultados tem permitido que, ao nível da investigação, a biblioteca se tenha tornado uma referência quando falamos da história do protestantismo em Portugal. Já tem sido usada mesmo para trabalhos académicos, para licenciaturas que têm sido feitas. Há livros que foram publicados em que os autores passaram por aqui para fazer a sua pesquisa, porque encontraram aqui materiais que estavam à procura e que ajudaram nesse trabalho que estavam a fazer. Atualmente, 2 membros da Igreja do Mirante, a irmã Adelina Gomes e o irmão Fernando Anes, procedem a uma reestruturação de toda a biblioteca. O trabalho que está a ser feito é a reorganização da biblioteca, que consta de uma base de registro de dados, depois da sua numeração, catalogação, por títulos, por datas, etc. Todos os livros têm que ser etiquetados, portanto todos eles são retirados das prateleiras, têm que ser limpos, depois etiquetados e vão para o seu sítio correto. Nós estamos a reorganizar por temas, tentando que da parte de cada biblioteca fique a parte teológica e da parte de lá as obras seculares. E descobrimos que no meio de tanta obra que aqui temos obras de 1600 e qualquer coisa. Portanto, obras raras, algumas obras que estão selecionadas, já catalogadas, que já nos apareceram e que estão guardadas como deve ser num armário e que enriquecem enormemente a nossa biblioteca. No contexto desta biblioteca, nós encontramos várias coleções completas do Portugal Evangélico, a mais antiga publicação evangélica em permanência. Este ano, a Igreja Metodista celebra o centenário da sua primeira edição. A Igreja quis ter uma forma de comunicar, de passar a palavra, que não quis ficar limitado só ao culto ou ao estudo bíblico. Então avançou para uma publicação, e daí ter surgido o Portugal Evangélico, que celebra o seu centenário e é considerada a publicação evangélica mais antiga do país. E ao longo dos anos o Portugal Evangélico
é uma daquelas contribuições, como falávamos há pouco, para o registro histórico da Igreja. Quem quer conhecer mais sobre a Igreja Metodista, se fizer uma leitura sobre todo esse trabalho que foi feito do Portugal Evangélico desde o início, encontrará os vários registros de vários momentos, de várias experiências que a Igreja teve, que a Igreja viveu, os seus desenvolvimentos, as suas tristezas, as suas alegrias estão registadas no Portugal Evangélico, e também procurou ser uma contribuição para o estudo bíblico, para a reflexão teológica, também para partilhar os dons que algumas pessoas da Igreja tinham na escrita, e deu também ou contribuiu também para uma partilha sobre o que ia acontecendo, não só no país, mas também em termos da Europa e do mundo, no que dizia respeito ao movimento da Igreja Metodista e até ao movimento ecuménico, porque isso também está bem presente no trabalho que está registado e que é oferecido pelos vários números do Portugal Evangélico que nós temos arquivados aqui nesta biblioteca. O acesso a este espólio, como já referimos, está acessível a todos os interessados, bastante para o efeito solicitar junto daquela comunidade o agendamento da visita. A biblioteca e o acesso aos livros e os arquivos são também importantes para o conhecimento da memória da Igreja e para ajudar a Igreja a poder continuar a fazer o seu caminho.